Mais uma vez, nós estamos aqui na Rádio Muzirama, hoje o nosso programa Santiago Entrevista, saindo dos estúdios e vindo aqui à emissora que faz parte da rede padrão de comunicação, uma data muito especial, onde a gente vai conversar aqui com o senhor Geraldo, que é o mentor de todo esse patrimônio, de toda essa rede, ele que está aí mais uma vez realizando um grande evento que nós vamos falar sobre ele nesta nossa entrevista. Senhor Geraldo, é sempre um prazer muito grande estar vindo aqui na Muzirama, afinal de contas nós também temos história aqui. A alegria é minha, claro. No decurso do tempo, em cada passagem, você tem sempre as considerações e é uma amizade que perpetua, é uma parceria também que perpetua. E é claro que a alegria é nossa de estar mais uma vez na TV Sete Lagoas para falar um pouco daquilo que vai ser o nosso evento integrado. É um evento integrado, é a 8ª edição, nós estaremos comemorando os 35 anos da Muzirama, que ela foi implantada em 26 de abril, então em abril deste ano, ela comemorou 35 anos. 60 anos de imprensa, que é a minha caminhada na imprensa de Sete Lagoas e região. Eu tive o início em 19 de maio de 1955. Estaremos comemorando o Dia das Mães, onde 10 mães estarão sendo homenageadas, e estaremos homenageando 35 empresas de Sete Lagoas dentro dessa edição do Gente que Faz, exatamente contando uma empresa em cada ano do decurso de tempo da Muzirama. Agora, o Gente que Faz, quantos anos que ele está aí também na sua realização? 10 anos. Apenas em 2 anos nós não fizemos, então por isso que são 8 anos, 8ª edição. Como que surgiu a ideia do Gente que Faz? A ideia é exatamente buscar valorizar o comércio de Sete Lagoas dentro da sua independência e da sua participação econômica. E é claro que você busca valorizar o comerciante, o industrial, dentro dessa dinâmica. E é claro também que é uma confraternização que se faz em momentos, às vezes, tão difíceis como passamos agora, a própria economia sendo aí dilapidada, criando situações difíceis, o desemprego enorme, muita violência, o tráfico de drogas é enorme. Então, é um momento que você tem para dar oportunidade, tanto aos nossos funcionários, como também aos empresários, de se confraternizarem numa noite onde, veja bem, pela antecedência do Dia das Mães, a gente configura que este momento é muito importante na vida de cada um. Eu queria que você contasse um pouco, algumas pessoas sabem, mas grande parte não sabe, né? Como que foi o início da rádio, né? O início principalmente da sua atuação na rádio em Sete Lagoas? Bom, a militância em rádio, ela iniciou na Rádio Cultura de Sete Lagoas. Mas veja bem, Santiago, que a comemoração dos 60 anos de imprensa, eu comecei a militar na imprensa no jornal Alvorada, do então Padre Flávio D'Amato. E eu comecei em 1955, eu tinha apenas 18 para 19 anos. E posteriormente, mesmo no decurso do tempo, participando da vida esportiva, eu comecei no rádio, na Rádio Cultura, com o Dr. Fernando Alves, que era o coordenador de esporte e narrador esportivo da Cultura. Posteriormente, o governo abria oportunidade de licitação e asta pública para a Rádio FM na região de Sete Lagoas. Isso no ano de 1978. Eu, entusiasmado
e ativado por um amigo de São Paulo, participei da asta pública e fomos vencedores. O grupo que eu dominava na época e tinha uma participação política muito grande, conseguiu os favorecimentos naturais dentro da própria política. E onde nós então saímos vitoriosos, disputando com 3 grupos. Isso foi em 1978. Implantamos em 1980. Por quê? De certa forma, para implantar uma rádio não é tão fácil. Embora naquele período fosse um pouco mais tranquilo, que hoje é bem mais difícil. Mas mesmo assim, nós conseguimos implantar e nós registramos que nós tivemos um grande apoio do então bispo diocesano, Dom Daniel Tavares Baeta Neves, que abriu as portas juntamente com o senhor Alexandre Carvalhal do Nascimento, que era o presidente da associação lá do Alto de Santa Helena. E implantamos então a Muzirama lá naquele local. E contamos com várias parcerias, né? Eu me recordo muito do trabalho que foi engendrado por Francisco Labate Júnior, foi um dos grandes colaboradores, incentivando-nos a implantar. Mas até hoje a gente recorda bem do Mr. T, que agora está de volta, né? Esteve 22 anos nos Estados Unidos e está de volta com a gente. O Mr. T foi também um dos grandes incentivadores. E várias outras pessoas tiveram a participação, além de meus filhos, né? Do Júlio César, do Marco Antônio, do Fernando. Mas tivemos uma parceria muito grande com o Messias Pedreiro, né? Os seus familiares, o Sebastião, o Cândido, e um tratorista também que teve um trabalho importante, o Wilson, era funcionário da prefeitura, porque para levantar a torre, nós precisávamos naquela época de uma pá carregadeira, e mais 39 pessoas ajudando a puxar a torre. Então, foi um trabalho insano. E o Ronaldo Abreu, né, ele motorizando aí o carro, né, placa 1111 na época. Então, e tantos outros, o senhor Lauro, que era técnico da Rádio Guarani em Belo Horizonte, nos ajudou diretamente em parceria com o Amaurílio Coelho. Então, esse foi o início da Muzirama, lá no alto da Serra Santa Helena. E como primeiro operador, já falecido, foi o Claudionor. Claudionor é aquele rapaz fortalecido, né? Então, esse foi o início, Santiago, realmente, do caminhar da Rádio Muzirama. Que tinha um estúdio no centro, né? Parece que o primeiro estúdio da Muzirama era no centro. Não, o primeiro estúdio foi... Da cultura, né? Não, foi na Serra. Posteriormente, é que nós descemos para a rua Monsenhor Messias, né? Depois peregrinamos, tivemos na Emílio Vasconcelos Costa. Depois, antes a cultura esteve na Coronel Américo Teixeira de Guimarães. Então a gente rodou bem, até que viéssemos na atualidade aqui para o bairro Morro do Claro, onde implantamos uma sede própria e onde tem a antena e os transmissores da cultura, porque o transmissor da Muzirama e a antena continua na Serra até hoje, 35 anos. E dentro desse pacote todo, depois veio também a Rádio Cultura FM, né? A Cultura FM ela veio há 10 anos. Na época eu tinha uma rádio em Diamantina, que era também uma rádio FM. Aí, como surgiu a oportunidade da rádio educativa, e vale a pena registrar, né, com todo respeito, uma pessoa que muito me ajudou para a implantação da
Cultura FM, foi o então prefeito Múcio Reis e a sua Secretaria de Educação, que tinha como secretário o Ângelo, o Lio, que a gente deve ter hoje essa gratidão. E outras pessoas participaram. E foi através da Funeclave. O Lio, que é funcionário lá do Renato Gomes? Exatamente. É integrante do Democrata também? Exatamente, é um grande empreendedor. Filho próximo ali na sua casa. Filho do político, né? Do Cita, né? O Cita foi um grande político na cidade. Então, vamos dizer que o efeito grandioso e principal foi realmente a participação do então prefeito Múcio Reis. Na verdade, Santiago, em toda essa trajetória, em todo esse caminhar, a gente pode dizer de que sempre houve uma afeição muito grande dos poderes executivos, das câmaras legislativas, com o nosso trabalho na Rede Padrão de Comunicação, em todos os momentos. É pena que às vezes, hoje a gente vai dizer de que estão sofrendo aí as consequências naturais vamos dizer, das consequências políticas do momento, mas isso não nos tira da busca da verdade. Olha bem de que nesse decurso de tempo nós temos mais de 1000 condecorações, entre troféus, placas, medalhas, certificados, e que nos valeram, dentro do entusiasmo radiofônico, de estar militando até hoje. Eu contando hoje com 78 para 79 anos de idade e completando 60 anos de imprensa, tenho em mente a continuidade desse trabalho até enquanto Deus me der vida e saúde. Porque, além do mais, há de registrar também que durante 28 anos eu tive o Fantástico Mundo da Criança, que era um programa de auditório, programa social e uma participação ativa na vida da cidade. E o qual promoveu grandes artistas, né, que hoje estão aí. É claro que a gente não vai citar nomes, mas nós temos uma cantora, inclusive internacional, que surgiu do Fantástico Mundo da Criança, além de 4 outros que peregrinaram e estão aí fazendo sucesso também. Mas a vida é assim. Você muitas vezes, eu uso muito uma brincadeira de dizer: pau que dá na cabeça da Maria, dá na cabeça do José. Muitas vezes, no decurso de tempo, e eu gosto sempre de falar de decurso de tempo, é porque nessa iminência do caminhar, você muitas vezes tem certos obstáculos e você tem que saber, objetivamente, transpô-los com tanta dignidade, com tanta lealdade. Veja bem que também nesse meu trabalho de imprensa, eu pude exercer mandatos políticos da cidade. Eu fui vereador durante 10 anos, eu fui vice-prefeito, eu fui presidente de Câmara, fui presidente de vários partidos e, na atualidade, nós conseguimos, através do nosso trabalho, do trabalho da Rede Padrão de Comunicação, numa parceria enorme com o Partido Social Cristão, que tem como presidente o meu genro, eleger 2 vereadores, que foi o Douglas Melo e o Milton Martins. Passado o momento, nós voltamos a trabalhar com mais entusiasmo no campo político, conseguindo eleger um deputado que foi o Douglas Melo. Então, o trabalho da Rede Padrão de Comunicação, o meu trabalho pessoal, dentro dos 60 anos de imprensa, ele tem mostrado para Setagosa e região de que é muito importante você adequar a sua vida no crescimento, no desenvolvimento da cidade e fazer com que você esteja sempre apto a desfraudar qualquer bandeira, pouco importando se vem aquelas dos chamados inimigos falsos ou falsos inimigos, que muitas vezes você joga uma pá de cal e destrói as bactérias, os fungos e os bichinhos,
que esteja por lá querendo fustigar ou mexer com a vida da gente. Eu sou muito grato, Santiago. Eu sou muito grato a 7 Lagoas. Olhe bem, eu fui reconhecido, eu sou natural de Fortuna de Minas, mas eu fui reconhecido através de um projeto, né, legislativo, onde eu recebi a honorabilidade, né, em 7 Lagoas, assim como eu sou cidadão honorário em 5 cidades da região. Eu posso dizer para você que nada disso me envaidece tanto do que ter prestado um serviço gratificante à cidade. Padrão, eu queria voltar um pouco na história da Rádio Cultura e queria que você falasse um pouco sobre as pessoas que ao longo do tempo passaram. A gente teve recentemente uma participação muito grande do João Carlos, mas em outra época, eu lembro até de grandes nomes que passaram, mas vou deixar para você falar. A história da Rádio Cultura, como é que se deu esse trabalho também, porque eu acho que a implementação o trabalho radiofônico que se deu, né, principalmente depois com a vinda da Muzirama, iniciou com grandes nomes na Rádio Cultura. Na verdade, a Rádio Cultura não foi fundada por mim. A Muzirama, sim. A cultura foi direcionada ou integrada por um grupo de 7 lagoanos e até cachoeirenses, né? Que implantaram a cultura de 7 Lagoas. Ela foi implantada em 1948, no dia 5 de março. E no seu caminhar, no seu trabalho de radiodifusão, é evidente que alguns nomes são destacados. Um deles, o Wilson Tanuri, que foi prefeito, foi deputado estadual, e foi um grande incentivador na área artística da cultura, tendo inclusive um programa de alto alcance, participação popular. Mas, desde a sua fundação, vários nomes passaram pelo cast artístico, cantores que marcaram a época, praticamente quase todos já partiram, né? Ainda tem alguma reminiscência. Mas um dos fatos marcantes, tanto na época do Wilson Tanuri, como também posteriormente, foi o Zacarias, que traduziu depois em ser um grande comediante internacional, participando do programa da Rede Globo, dos Trapalhões, e que militou muito tempo, mesmo depois de participar como membro dos Trapalhões. Várias vezes ele esteve aqui na rádio participando do programa O Fantástico Mundo da Criança, e onde a gente tinha uma grande amizade, fomos colegas de banco escolar na escola Maurício Jesus Peixoto, formamos juntos, né, no curso de contabilidade, e posteriormente ele foi embora, seguiu sua carreira e teve aí uma projeção internacional. Além do Zacarias, nós temos o fato também da Clara Nunes, que era funcionária da Fábio Tecidos, oriunda de Paraupeba ou Caetanópolis, né, onde inclusive tem uma evolução muito grande através de um projeto, né, da Clara Nunes, da família da Clara Nunes, dentro desse aspecto cultural, além de tantos outros que seguiram, né? Mas uma marca muito grande também na época do Wilson Tanuri, o programa Babosal é assim. Eu me vali desse nome para escrever o meu primeiro livro, né, que foi editado em 1997. Babosal era assim, em prosa e verso. É um livro de contos com as crônicas do dia, e várias pessoas participaram da programação, da cultura, como Crônica do Dia, o programa da noite, o programa da tarde, todos eles bem participativos.
isso a cultura de Sete Lagoas, durante esse tempo. Inclusive, foi por ela que nós criamos o Fantástico Mundo da Criança, que faz parte da Fundeclave, que é uma fundação educativa, né, e cultural de lazer do Alto Rio das Velhas. Até hoje está evidenciado, e hoje a Fundeclave tem a rádio 102, Cultura FM. a Cultura FM, 106,9. 106,9. Agora, a cultura, durante um bom tempo também, eu me lembro no passado, ela foi muito forte, como ela tem, né, pelo menos tentado ser, né, no futebol, né, no esporte. Eu lembro que vocês, alguns anos atrás, vocês tinham equipes fortíssimas que iam onde aconteciam os principais jogos, né, de Cruzeiro Atlético principalmente, vocês cobriam tudo, e eu lembro que ela era altamente ouvida em toda Minas Gerais. Na parte esportiva, foi exatamente quando eu tive acesso com o Fernando Alves. Antes do Fernando Alves, teve o Toninho Drummond, na família tradicional de Sete Lagoas, inclusive transmitiu a Copa do Mundo do Maracanã em 1950, com participação do Fábio Cecílio e outros que participaram na época. Mas continua até hoje o esporte. Até hoje nós temos equipe de esporte, hoje é chefiada pelo João Sena, tem vários participantes. Eu vou deixar de declinar os nomes para não cometer o risco de esquecer alguns, né? Ou algum. Mas até hoje, veja bem de que a gente cobre, juntamente com a parceria da Muzirama, o Campeonato Brasileiro, a Copa Brasil, a Libertadores, né? Mas vale a pena a gente registrar que lá no passado nós acompanhamos também o futebol de salão, que na época era futebol de salão, não é o futsal de hoje, onde o Huracan foi a Fortaleza disputar o título nacional e saiu de lá campeão brasileiro, não é? Com grandes figuras, grandes jogadores que pertenceram inclusive à seleção brasileira. Então esse mesclado, ele de certa forma é bem intuitivo. Você está sempre inovando, sempre participando e sempre buscando dar um colorido especial no trabalho. Agora, quando que entrou o nosso grande amigo Guará, que é aí também um ídolo, né, de grande parte dos ouvintes? O Guará eu ia deixar para o final para falar sobre ele, porque o Guará ele tem 40 e cacetada, né, de rádio. Ele começou na cultura, né, através do Mauro Rocha. Ele, depois, quando eu assumi a direção da rádio, ele passou a participar mais ativamente. Depois ele deixou a cultura, foi para Leopoldo, na Grande BH. Ele esteve em Belo Horizonte, na Inconfidência, e depois ele retornou. Quando ele retornou, ele já retornou direto para Muzirama. E o Guará é um ícone, né? Eu posso dizer, 42, 44 anos de rádio. E realmente ele era servente pedreiro na CEMIG, na construção da escola da CEMIG. E de lá ele veio, fez parceria com vários cantores, né? Acho que ele teve umas 4 ou 5 parceiros. E continua até hoje, né? Fazendo aí as suas promoções sociais, ajudando nos eventos sociais e, naturalmente, dando aquele questionamento que é exatamente de buscar quem é o ícone da música sertaneja. É o Guará. Veja bem, ele participou com Sanica, com Carijó, ele participou com o Pedro Gonçalves, né? O Guará tem hoje 3 CDs gravados e acho que 3 LPs também. Então, ele formalizou a sua vida no trabalho de rádio.
E qual a realidade dele hoje? Não, ele continua com a mesma percepção. Tem um índice de audiência da ordem de 82%, medido aí através das pesquisas que são feitas. Então, de certa forma, ele participa da vida da cidade. O único pesar que eu tenho é de ele não ter sido um representante do povo na Câmara Municipal. Mas também, pela própria ideologia, ele nunca fez tanta questão. O maior feito do Guará é exatamente de participar da vida da cidade. Esse é o grande pormenor do seu trabalho. Diz que Deus dá o fardo de acordo com o que a pessoa pode carregar, né? Então eu acho que ele fez o que era para ser feito, né? E nunca vi gostar de um frango caipira, quiabo, iangu e a viola, né? Você veja bem de que dentro dessa participação, vários cantores homenagearam o Guará com músicas inéditas, né? O próprio Adalto, que trabalhou com a gente, tem como é o nome do Lobo, né? Lobo Leão, como é que é? Não, tem uma música, né? Homenageando. Mas o Guará, sem dúvida, é um ponto de referência na cidade. Com certeza. Nós vamos fazer um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho voltamos com o nosso segundo bloco.